Fala, Elder. Boa tarde, Ney. Tudo bem? Bem, e você, cara? Tudo em ordem? Opa, tudo em ordem, tudo bem. Começando agora em oficial a nossa live às 19 horas. Eu coloco 19h01, mas começamos um pouquinho antes ali. Ah, exato, exato. Perfeito. Cumprimentar, né, os nossos amigos e seguidores aí da página do Grupo Góis. E de antemão te agradecer pela tua disponibilidade. Eu sei que tua agenda é corrida, que você está em viagem, inclusive, Isso, estou pelo Rio Grande do mas Sul essa semana. ah, que coisa boa. Mas agradecer aí, né, Helder, e falar que você é um grande amigo de longa data, né, nos conhecemos através do mercado dos fertilizantes, numa incursão muito interessante que nós fizemos lá pelas propriedades dos Estados Unidos, né, Exatamente, tentando exatamente. desenvolver o ano aí para trazer aqui para o Brasil, e realmente foi uma tecnologia muito boa, né, Com e certeza. queria, né, te agradecer aí pelo tempo de amizade e também pela tua disponibilidade para a gente falar sobre um assunto muito importante, né? Hoje acho que a gente não consegue iniciar a nossa fala sem falar de toda a questão dos embrólios, né, e dos embargos que a gente está vivendo nesse momento, com toda a tensão, né, do Oriente Médio, com as falas acaloradas que a gente ouviu hoje, e isso vem impactar mais ainda o cenário brasileiro aqui, né, Helder? Que nossa alta dependência dos fertilizantes de origem internacional, eu falo quase que diariamente a respeito disso com todo mundo, né? E é algo que a gente não vai mudar num curto espaço de tempo ou num longo espaço de tempo, essa dependência brasileira. É um E projeto a longo prazo. exatamente. E o principal, né, que a gente fala, além dos percalços que a gente já enfrenta, dessa crise lá no Oriente Médio, também a guerra, né, Rússia e Ucrânia, que acaba tendo afetado o complexo de NPK de maneira geral, né? Nós não Sim. podemos deixar de fora dessa história a China, né, cara? Então é o Tá tudo grande. interligado na real, Ney. Quando a gente fala assim de fertilizantes e enxerga o Brasil como um grande país consumidor de fertilizantes, mas não produtor de Sim, fertilizantes, aí essa dependência internacional acaba obrigando o Brasil a ter uma certa dependência de certos países estratégicos, sendo Rússia, como você comentou, e China também, tá? sim. Então, em primeiro lugar, né, eu gostaria de agradecer aí o convite, tá? Eu gostaria também de Sim. agradecer as pessoas que estão assistindo a live. É a primeira vez que eu estou fazendo live, sendo Que bem bom, sincero cara. Eu, contigo. eu Então, sei que você está eu fazendo pela nossa gosto. amizade mesmo e te agradeço. Sim, mas também é uma experiência boa aí sair um pouquinho da zona de conforto, né, e Claro, experimentar desafios novos. Então, com obrigado aí pela certeza. oportunidade, tá? Pô, imagina, para mim Então, é um prazer. claro, claro, com certeza. Sem demorar muito, né? E também querendo ser bem objetivo e ir direto ao ponto, que é o motivo da nossa live hoje, é a questão, né, da dependência de fertilizantes do mercado brasileiro, né, para plantar as suas commodities em relação ao cenário internacional, aos players Sim, internacionais, né? sim. E, claro, e a China, ela ocupa um lugar extremamente importante para o Brasil. O ano passado, em 2025, pela primeira vez na história, a China foi o maior fornecedor de fertilizantes para o Brasil. Tá? Então, a gente, o ano passado, viu um movimento muito grande do lado dos fosfatados, que depois a gente vai até elaborar um pouquinho melhor, mas no Uhum, primeiro semestre a China mandou bastante fosfatado para o Brasil, sendo o de baixo, né, o super simples, os minerais uhum, complexos também, depois os NPs. Então, uhum, esses produtos de várias concentrações, e claro, diante de um cenário onde o fósforo já estava razoavelmente alto, né, quando a gente comparava ao nitrogênio, até o próprio cloreto, né, o fósforo ele sempre se manteve alto, mesmo depois da guerra na Ucrânia, né, que ele subiu lá até $1.200 em 22 e depois foi caindo, mas ele meio que se estabilizou ali na casa dos 600, 650, em época de alta demanda ele subia, né, ele incrementava o seu preço aí para, enfim, ano passado achou a 760, né, sim. durante, enfim, logo ali após o conflito também, daquela guerra de 10 dias do Irã e Israel, e esse ano a gente está vendo exatamente, enfim, a mesma história, mas de forma bem mais agravada. O que acontece é que, e agora para tentar contextualizar tudo,
o fósforo continua sendo um dos vilões, mas o grande vilão da história que está precificando, que está colocando esses elevados custos na cadeia de produção de fertilizantes fosfatados é o enxofre. Então, a China ela é a maior produtora de ácido sulfúrico do mundo, e Correto. exportadora também. Então, ela Uhum. usa, enfim, ela importa, ela não tem acesso, ou não é 100% suficiente em acesso ao enxofre, né, a matéria-prima para fazer o ácido sulfúrico, então ela importa muito desse enxofre de outros países. Então, até há um ano atrás, ela importava até da Rússia, ela trazia enxofre, né? Hoje, a Rússia, que era um exportador de enxofre, ela não exporta mais enxofre, ela consome enxofre até do mercado internacional por causa da guerra, né? A Ucrânia tem, de certa forma, né, empregado a utilização de tecnologias de drone, né, para danificar as plantas de produção da indústria petrolífera russa. E com isso, né, a Rússia se viu obrigada, ó, a gente precisa olhar primeiro para o nosso mercado, né, para a nossa necessidade interna, Sim, então a gente não vai mais exportar enxofre. Então o enxofre, o ano passado, que estava ali num cenário homogêneo de estabilidade, ele pairava ali, enfim, abaixo de $200 por tonelada, chegou novembro, outubro, bateu 500. Então, sim. a partir daí, quando o enxofre subiu muito, a China ela tomou uma postura de proteção do próprio mercado doméstico, ou seja, garantir fertilizantes fosfatados para o consumo doméstico, a preços competitivos, bem mais competitivos que o mercado internacional. E com base a isso, a China já adoptou uma medida bem no finalzinho ali do ano passado, onde os NPs que a gente fala, que os NPKs, ou seja, aquele 1045, 1144, 840, tudo que é considerado NP acima de 40 pontos de fósforo, eles já impuseram uma restrição através de quotas, tá? É um sistema de quotas que cada fabricante tem da sua produção total anual, eles têm uma determinada quota que eles podem exportar. Tá? Sim. E no final do ano passado eles implementaram uma certa restrição nessa cota. Então já desde dezembro já se tinha uma restrição de exportação de fertilizantes fosfatados implementada na China devido aos altos custos do enxofre, Do que depois é enxofre. transformado em ácido. E assim, né, Helder, 26 já começou por conta dessa restrição da China, já começou com tendência altista, um mercado muito firme nos fosfatados que já estavam com custos elevados, né? Sim, sim, exatamente. O fosfatado, de forma geral, né, e o MAP é o grande balizador de preço aqui no Brasil, mas você já tinha o MAP, que mesmo diante de estarmos em um período sazonal de baixa demanda, né, ali finalzinho de ano, o pessoal está mais focado em safrinha, então o uso safrinha ia mais virada para o milho, embora se plante também alguma coisa de oleaginosas, mas, enfim, o mercado está mais virado para o nitrogênio que propriamente para o fósforo. Então, em condições normais, que a gente não vive mais essas condições normais faz 2 anos, eu diria até 3, né, desde a guerra da Ucrânia, que a gente parou Sim. de viver um mercado sazonal normal aqui no Brasil. Então, já desde aí a gente tinha preços elevados de fertilizantes de novo, a China tomou uma medida protecionista e decidiu restringir as exportações de fertilizantes fosfatados de alta concentração e até um mês atrás podia-se exportar os fertilizantes de baixa concentração, super simples, o mineral complexo, o SP, que nada mais é que também é um mineral complexo, é 1 ponto de nitrogênio e 34 de fósforo, e ainda bem com 5 de enxofre, que eu acho que eles utilizam o ponto de nitrogênio bem do ácido não, bem do sulfato de amônio, e Uhum. então eles pegam tanto o nitrogênio como o percentual de enxofre. E Correto. até um mês atrás, né, antes de começar o conflito no Oriente Médio, era permitido, a China deixava exportar de acordo com o sistema de quotas, né, que é conhecido no mercado como CYQ, que nada mais é, você aplica para uma licença para poder exportar um determinado volume de fertilizantes. E essas licenças Correto. demoram em torno ali 60 a 90 dias. Tá? Uhum. Então, até então, essa limitação, era uma limitação, mas existia, então conseguia-se ainda exportar fertilizantes de baixa concentração. E há um mês atrás, depois do início da guerra no Oriente Médio, ali no Irã, o preço do enxofre disparou, já estava caro, está ali já na casa dos 500. Hoje você fala enxofre CFR China ali na casa dos $730. É, Então, exatamente, subiu bastante. Então a China ela fez o que ela sempre fez, não é nada de novo sim, para quem trabalha com o chinês. Enfim, sim, não é nada de novo, eles fazem isso com a ureia exato. os fosfatados estão fazendo agora mais pela questão do enxofre. Então, eu repito, o enxofre é o grande vilão da história,
Porque o enxofre não passou a ser, ou melhor falando, o ácido sulfúrico, não, o enxofre, que depois é transformado em ácido sulfúrico, Sim, ele passou a ser utilizado não só para a produção de fertilizantes e em outras indústrias, mas também para a produção de baterias. Onde, claro, a China hoje é líder mundial na produção de baterias e carros elétricos, então é algo que eles até consideram como uma indústria de segurança nacional, então é extremamente importante para eles, embora ela não seja, do ponto de vista de consumo de enxofre e de ácido sulfúrico, ela não seja tão representativa como a produção de fertilizantes, mesmo assim ela é bastante importante para o governo chinês. Então o governo chinês basicamente falou assim, ó, há mais ou menos um mês atrás, falou, todos os produtos, seja de alta ou de baixa, que tenham a tal licença, o tal do CIQ liberado, já emitido, vocês podem exportar. Agora, o que estava em processo tudo parado. tudo parado. E o processo, como eu te falei, demorava de 60 a 90 dias conseguir essa liberação. Então, tinha muito volume, enfim, que já estava desde janeiro esperando licença para ser exportado para o Brasil agora em março, abril, que não vai acontecer mais. Então, assim, de forma geral, o impacto todo mundo já está ciente disso, que vai haver uma redução no consumo de fosfatados. Bem, eu acho que assim, a gente vai chegar ao final do ano e vamos com certeza haver uma redução assim no volume total de entregas de fertilizantes aqui no Brasil. Mas os fosfatados vão ser os que vão sofrer mais, uma vez que existe de facto uma restrição da oferta, não só, enfim, a China, mas a gente olha ali para o Oriente Médio, por exemplo, você tem players ali da Arábia Saudita e outros países que também fornecem fosfatados. Eles não estão mais, então não estão mais, enfim, passando oferta ou até vendendo novos volumes para o mercado, Sim, devido, enfim, a ataques ou instalações, ou então disrupções na fabricação, então falta de matéria-prima para a produção. Então agora a correto. questão, assim, para o Brasil, não a advertência, mas de facto vai haver, digamos assim, Uhum, restrição da oferta. Não queira dizer que vai faltar fertilizantes fosfatados para correto. o produtor. Eu acho que seria um cenário bem pessimista, bem apocalíptico de faltar. O que vai acontecer é que enfim, o produtor vai usar uma dose menor por ponto de fósforo por hectare, e consequentemente, enfim, os fertilizantes que vão ocupar mais espaço vão ser os de baixa concentração, claro, com um ponto por P bem mais competitivo que o Correto. próprio MAP. E é o que a gente vê, né? Era uma saída muito inteligente. E antigamente, né, Alder, eu estou há 18 anos, você também está há bastante tempo no mercado de fertilizantes. A gente lembrava que quando o mercado de fosfatados brasileiro, aqui, né, de outras origens, estava elevado, eles falavam: ó, entrou tantos navios de mapinho chinês e derrubava preço. E é coisa que a Com gente já não certeza. vê há bastante tempo, né? Que era o 11,44 que entrava e derrubava, de Isso. fato, o preço e trazia, né, essa baliza mais para baixo. Mas, justamente como você falou, né, muito bem pontuado ali a questão hoje de uma empresa de segurança nacional, a fábrica de baterias lá e, consequentemente, dos carros elétricos, os caras mantiveram, né, para subsistência e tá certo, não estão errados. O governo chinês ele não está fazendo nada do que ele não vem fazendo ao longo dos anos. Exatamente, Apenas nada são medidas, é o medidas modus mais operandi drásticas. deles já, né? Isso, É, medidas mais drásticas neste exato correto, momento devido a fatores externos. sim, Não é que o chinês esteja se aproveitando de um mercado. O chinês apenas ele está nada. olhando o mercado global como um todo É, e depois olha para dentro de casa. é, E a preocupação do chinês sempre foi assim: é primeiro o mercado interno, sim. depois eles vão atender o E mercado outra, né? externo. Eu não vejo nem que eles estão se aproveitando da situação, até porque o comunicado veio em dezembro, antes de qualquer conflito no Oriente Médio, Sim. então já E é que estava uma certo. postura, aliás, de novo, eu volto a repetir, é uma postura que a gente está habituada de o governo chinês Sim, interferir de facto com a produção e a sim, exportação de fertilizantes da China. Não é nada de novo. Sempre foram os fertilizantes sim, fosfatados, sempre foram os mais afetados, uma vez que a época de compra e consumo deles, normalmente ali a partir do último trimestre do ano, ali de novembro, outubro, novembro e dezembro, são correto. épocas de construção de estoque deles, então Sim, é difícil você conseguir ali uma certa flexibilização por parte do chinês para exportar grandes volumes de fosfatado, esse ano então nem se fala. correto. E claro, e ali durante o Q1 e o Q2 de cada ano também, porque aí enfim, é comercialização e depois entrega e posterior aplicação, né? Então eles Sim, estão agora até final de abril, ali início de maio, vai depender muito da região também, eles vão começar a plantar, vão começar a aplicar. correto. Depois que passa a época da aplicação do produtor rural chinês, aí pode ser que a gente veja uma flexibilização, né, por parte do governo chinês em
enfim, tirar essas restrições de exportações dos fertilizantes fosfatados novamente. Mas, de novo, isso tem que ficar bem claro. Se especula muito quando isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E o rumor pode circular o mercado interno, China, Brasil. O que de facto vai mandar e vai definir se de facto vai ter essa flexibilização é o governo. Não adianta. E está na mão dele momento, e a gente vai saber depois do que, acontecido, né? Isso, depois deles anunciarem é o que vale. Até lá, que falam que pode ser que venha antes. Hoje a data oficial do governo é agosto de 2026. Correto. Quando eles vão flexibilizar as exportações. Se a gente for enxergar isso para um mercado brasileiro, especialmente para quem planta soja... Não, já era. Tem uma região ou outra lá para o Maranhão, talvez. Exato. E tal, mas assim, de maneira geral, do norte a sul do país, a gente vai falar em 20, 25 dias de diferença, o que dentro de um line-up, considerando hoje, né, que o Oriente Médio não está conseguindo mandar nada aqui. Eu acredito que as filas nos portos, né, a demurrage vai estar nas alturas. Acho que a gente vai viver um período caótico no segundo semestre, não querendo ser apocalíptico, né? E assim... Sim. Eu já vi, né, as duas vertentes falando a respeito das restrições chinesas e falam dessa antecipação e falam e cogitam uma postergação dessas restrições até o final do ano, que eu acho, inclusive, que é mais provável do que uma antecipação de desobstruir, no caso, essa restrição, né, Helder? Enquanto se mantiver o conflito, e novamente, volto a frisar, o enxofre é o grande vilão, é sim, senhor. E por quê? Grande parte do enxofre que a China consome, ele vem dali, daquela região do Oriente Médio. Também ainda não, e é algo que ainda precisa ser entendido por todos os participantes do mercado, é entender os danos causados na indústria petrolífera, petroquímica ali do Oriente Médio, não só, no Irã, ou Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Oman, Emirados Árabes e por aí vai. Todos eles sofreram algum tipo de ataque em suas infraestruturas. Então, até o suprimento dessas matérias-primas voltar-se a regularizar ainda vai um tempo. Não é uma coisa de 1, 2, 3, 4 semanas. É meses. E não é um maquinário que quebrou, né? Ele foi destruído. Então, não é do dia para a noite para reconstruir esse tipo de situação, né? O Kuwait ou o Oman, agora não lembro qual deles foi, mas tiveram uma fábrica de gás destruída, não, que foi afetada por uns drones lá. Sim. Era uma fábrica que eles tinham gasto 21 bi de dólar para construir e, segundo eles, os danos causados é 25 bi. Então, vão gastar mais na fábrica, digamos assim, a reparar a fábrica do que eles lhe custou para construir em 5 anos. Então, a gente precisa também levar isso em consideração. Então, assim, eu duvido, eu fico, assim, pensativo que vai ser muito difícil faltar adubo, faltar literalmente o produtor querer comprar e faltar. Isso, eu duvido que isso vai acontecer. Agora que vai haver uma certa restrição de quando ele quiser ir ao mercado e comprar a forma que ele vai utilizar para plantar soja, seja ela qual for, ele vai pagar caro, não tem muito o que fazer, até porque, enfim, os preços estão elevados, até os preços se regularizarem, vai demorar um tempo. E também se entende, quando você olha assim para o mercado CFR de custo e frete hoje, você consegue entender que, embora o produtor rural não esteja comprando do lado da oferta dessas matérias-primas, e quando eu falo, tipo, os russos, quanto mapa os russos estão trazendo? Porque hoje isso não é que ficou na mão dos russos, mas a grande... Enfim, quando a gente olha para fosfatado de alta, não tem muita opção para o produtor rural. Ou utiliza mapa ou utiliza triplo, ou seja, você, não querendo falar nomes aqui de empresas, mas, enfim, os marroquinos e os russos hoje têm, enfim, digamos assim, conseguem ainda fornecer esse tipo de matéria-prima. E eles não vão deixar de fornecer esse tipo de matéria-prima para o mercado brasileiro. A decisão do produtor vai ser justamente essa, porque por mais que esteja caro o MAP aí, beirando os $1.000 no FOB aqui no Brasil, o custo por ponto dentro da fórmula ainda é o mais barato e é a saída dele para utilizar com as margens. Não tem muita opção. Cada vez mais espremidos, como você falou. Ele não vai ter muita opção. Não. Okay? De novo, embora a China tenha essa restrição, alguns volumes de fosfatados chineses vão vir para o Brasil, seja super, os triplos, mas não vai ser nos níveis que a gente viu ano passado, nem de perto, nem de longe. E assim, né, a gente estava conversando até, provavelmente eu vi que o Rafael entrou aqui, o Rafael Quintino, que é um grande amigo meu, e ele tem uma grande experiência lá no Mato Grosso. Então, até nessas regiões é questão de margem, é frete, porque agora a gente, né, tem falado dos impactos indiretos de toda essa crise. E a crise é energética e de logística. Então, a partir do momento, cara, que você vai cortar, vai
né, desembarcar um fertilizante dos portos brasileiros e atravessar um continente que é o Brasil, isso daí vai impactar direto. Então o produtor vai repensar muito esse ano. E eu confesso para você que eu acho que o número, como você falou, né, nós não vamos ser apocalípticos e vamos falar que vai faltar fertilizante, mas que vai haver Não, uma retração no mercado brasileiro, isso é fato, até por vai, conta do custo, Helder. Então, vai, assim, vai. áreas de alta produtividade ou alta fertilidade de solo, muito bem nutridas, esse ano o produtor já está buscando alternativas técnicas junto aos agrônomos para diminuir a adubação. E isso não é o nosso indicativo, porém, né, não é o que a gente recomenda e que indica, Como mas do num ponto ano de de vista agrônomico, recessão, né? cara, num ano de Hum, recessão dessa, o cara tem que olhar o que está na poupança, igual a gente. Passou por alguma dificuldade financeira, você vai nas suas economias que tem lá. É a mesma coisa que o produtor vai vai fazer apertar esse o ano. cinto. Vai apertar o cinto. Exatamente, exatamente. Nain, de novo, eu acho que, enfim, e eu falo isso para minha. Só para eu também passar assim, eu trabalho para uma empresa chinesa, eles fornecem sulfato de amônio chinês aqui para o mercado de fertilizantes no Brasil. Hoje, o principal mercado, quando a gente olha volume de sulfato de amônio, é o Brasil, de sulfato de amônio chinês. Tá? E diante disso, né, diante do atual cenário, e volto a frisar novamente a questão do enxofre, para produzir o caprolactam, o nylon 6, que depois forma o derivado sulfato de amônio, você também usa ácido sulfúrico. Não em tão grandes quantidades, mas você usa. E enquanto o preço do enxofre lá para o chinês, para ele produzir o ácido sulfúrico, continuar firme, continuar firmando do jeito, enfim, como eu te falei, em coisa aí de um mês subiu de 500 e poucos dólares, está em 730 hoje, Sim, no custo de frete para o 50% de chinês. incremento. É bastante coisa, né? Muita Então, coisa. hoje, de novo, tem muito rumor circulando dentro do mercado chinês do próprio governo eventualmente impor também um sistema de cotas de exportação semelhante ao que tinha nos fosfatados e impor também no sulfato de amônio. Assim, o nosso parecer, como participantes do mercado e fornecedores dessa matéria-prima, eu acho que isso seria um balde de água fria para o mercado, não só para o produtor chinês, mas também para o consumidor final aqui no Brasil. Brasileiro. Uma vez que, uma vez que daí depois você vai ter meio que, enfim, falando em safrinha, você vai ser meio que obrigado a fazer suas formas ali, um 20-00-20 com ureia, que não é o ideal, né? E também é Não. bem mais caro, né? Então E hoje a assim, né, gente olha aí Helder? uma ureia Só que bem mais se, cara que o sulfato. se você analisar que daí 40% de toda a ureia que nós utilizamos no ano passado aqui no Brasil passou pelo Estreito de Hormuz e que está fechado, então assim, o É, sulfato já era uma alternativa. Se tiver uma é uma restrição no sulfato, alternativa o muito produtor viável. vai ficando cada vez mais encurralado na tomada de decisão, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que muito dificilmente isso vai acontecer, tá? Né? Embora o rumor exista, e a preocupação Sim, é essa, é a questão do quanto mais vai ter que subir o enxofre, ou pode subir o enxofre durante esse período aí em que o conflito perdurar. Então, eu acho que o ano de 2026, especialmente aqui para o produtor rural no Brasil, vai ser um ano bem complicado. É bastante tomada decisão, né, com bem pouca margem onde você pode errar. Tá? Especialmente quando a exatamente. gente olha, claro, fertilizantes é uma das facetas, mas se a gente for olhar o resto que vem da China, né, glifosato, os foliados, enfim, toda a cadeia de suprimentos assim, de insumo para o Brasil, hoje ela está cara. Tá? Eu vou dar que é um exemplo muito bom do quanto as matérias-primas incrementaram. Nós transportamos os nossos produtos, né, em navios Panamax, então estamos falando aí de 60, 70 mil toneladas por navio que a gente envia de produto aqui para o Brasil. No início do ano, você conseguia um frete para esse tipo de navio, carregando num porto na China, descarregando um porto aqui no Brasil, ali na casa dos 18 dólares, 17 dólares. Hoje, se você for no spot market, pegar um frete para o mesmo Uhum. trajeto, você vai pagar perto de 30. Nossa, É, é. É o é prêmio um guerra, ganho né? O que a gente gosta de significativo. chamar prêmio Sim, guerra. Tá? Então, exatamente. como você pode ver, só esses 10 dólares em condições normais, em algumas negociações de fertilizante, já inviabiliza a tomada de Já? decisão. Então, eu estou Já te sim. falando um componente só que pode colocar aí um Sim, incremento sim, substancial sim, sim. no custo frete, né? No preço CFR de uma matéria-prima vinda da China. Exatamente. E assim, né, Helder, até que ponto o mercado é pagador? Porque chega um ponto que inviabiliza, realmente, o produtor Eu acho começa que a estamos bem, fazer bem muita coisa. próximo desse. Aliás, eu acho que em algumas regiões aí, quando você faz a conta no fosfatado, né? Quando você faz a conta, você pega o preço do MAP por ponto, né? E você bota na tua fórmula.
Aí, se tu for arrendatário, então a conta A fica ainda conta mais fica apertada. Não pior. fecha, né? A conta Não não fecha. fecha. Né? E Não. daí, enfim, eu acho que, novamente, o produtor, uma coisa boa que tem o nosso agronegócio no Brasil é que o produtor rural, como nunca teve ajudas e apoios, para bem ou para melhor, por parte do governo, o produtor ele é Autossuficiente survivor, mesmo, né? né? É, E o cara sobrevive mesmo diante de cenários correto. bem caóticos, ele consegue dar um jeito de, enfim, manter a operação de pé, É, fazer a sua lavoura, plantar, exato. colher e comercializar. Então, eu não tenho qualquer dúvida que o mercado, enfim, o agronegócio brasileiro, que ele vai passar por essa tempestade do mesmo jeito que ele passou pelas demais. Apenas as coisas talvez vão se readequar, rearranjar. Precisa se falar seriamente em questões logísticas aqui no Brasil, porque hoje o custo logístico de entrega de insumos para o produtor rural, desde que o produto chega no porto, que tem que ficar ali 20, 30, 40, no alto no alto das entregas, né? Você pegar aí um porto, os principais portos, né? Santos, Paranaguá, você pega 30, 40 dias de fila. Esse Sim, custo é repassado para o produtor. O custo, né? exatamente. O custo de burras, né? Exatamente. E às vezes aí estamos falando aí 10, 15 dólares, vai depender muito aí do quanto tempo o navio precisar ficar na fila. Então, acho que é algo assim que precisa ser repensado aqui no Brasil. A questão logística, a questão de, enfim, reformar ou até otimizar a infraestrutura portuária e, claro, também começar a olhar para dentro de casa eu sou de fora, né? Sou português, então eu moro no Brasil há 8 anos, mas eu sempre enxerguei que, tipo, que existe uma carência muito grande no Brasil, Sim, especialmente para baixar custo logístico de exato. ferrovia. É Sim. inadmissível você ter um dos agronegócios mais, enfim, que produz maior volume de Fortes e commodities pujantes como nós temos no Brasil e a e nossa praticamente, infraestrutura enfim, tudo, é, infraestrutura logística é muito ruim, né? E é isso é precária, custo, né, esse custo. Helder? E se a gente pensar, né, que o produtor ainda não sentiu na pele ainda a questão do custo, o frete interno, que o frete interior que a gente vai ter do porto para as fazendas, ou do porto para a fábrica e de depois para as fazendas, né, para ser manufaturado esse produto, ser industrializado, enfim. Mas esse incremento do custo de combustível foi absurdo, né? E assim, É, o governo, e eu sempre ressalto aqui que é um posicionamento apartidário, independente de quem está lá, mas o governo está entre a cruz e a espada, né? Porque ou ele assume um prejuízo gigantesco e deixa o diesel na bomba a preço competitivo e joga esse rombo para dentro da estatal, que no caso é a Petrobras, que a gente pode falar aqui, né? Porque é a detentora estatal da distribuição disso, ou senão ele repassa para o contribuinte e diminui ainda mais a popularidade. Então, assim, a gente vai enfrentar, já tinha ciência, né? E você trouxe muito bem pontuado a questão do que a China já tinha nos falado e a gente estava tentando se adequar, mas não esperávamos um capítulo tão demorado nesse conflito lá no Oriente Médio, né? E que mas é para tu ver, as, Nain, a tomada de decisão, e você pontuou aí bem duas coisas, né? A tomada de decisão que o governo do Brasil faz para o agronegócio brasileiro e olha a tomada de decisão que o governo chinês, comunista chinês, faz sim, para proteger o produtor rural deles. Enfim, exatamente. sistemas completamente opostos e um preza mais por proteger a indústria própria, né? Sim, Proteger enfim, o agronegócio deles do que propriamente, enfim, servir os outros, né? Os outros exato, países, exato. independentemente da parceria estratégica É, que eles tenham, né? Querendo ou não, o maior consumidor de soja brasileiro ainda sim, é a China, o maior de sim, fino, né? O milho também, carne de porco, exatamente. boi e por aí vai. Então, E assim, né, é, Helder, eu fiquei bem reflexivo essa semana e eu confesso que a gente tenta aqui monitorar e você acompanha toda essa caminhada, fez parte do nosso time, a questão da tomada de decisão do produtor e eu usei numa reunião que eu tive esses dias com alguns agricultores e agrônomos aqui da região, que o Brasil, né, todo mundo fala que é o celeiro do mundo e realmente ele alimenta o mundo, mas depende do mundo para produzir seus alimentos, né, cara? Então essa sim, alta sim. dependência, a gente acaba caindo num ciclo ali que você se torna refém de todas essas questões, né? E qualquer Estamos falando aí de impacto 80%, geopolítico né? impacta direto aqui, né?
80% do mercado É, consumido aqui no Brasil tem que ser importado. é, E eu também gostaria de frisar o seguinte, e claro, para quem está escutando nós, eu volto a colocar a afirmação que eu acho que é um cenário bem viável de acontecer. Eu duvido que vai faltar fertilizante para o produtor rural. correto. Apenas, claro, também se enxerga, por exemplo, hoje a gente está diante de um mercado, quando a gente fala assim, com os principais aí misturadores, o que eu gosto de chamar do top 5, e se entende assim, que quando a gente olha para o fosfatado, quanto falta ainda comprar de fertilizante fosfatado para o próximo plantio de verão, né? E a especulação hoje anda ali em torno de 45% a 50%. Sim, Quando a gente olha, enfim, são entregas que têm que ser feitas ali na propriedade do produtor até agosto. Então, hoje já estamos exato. em abril. Então, embarques que venham da China ou do Oriente Médio, eu nem quero falar, porque de momento não tem muito o que fazer, né? Mas, Não, por exemplo, um não. embarque da China que venha com o que pode tirar de lá de fosfatado, e levando em consideração que já estamos em abril, você pega ali uma fila de 10, 15 dias em Paranaguá, é abril, maio. É, Você tem que embarcar, é 45 dias, um mês e meio aí de viagem. Então, mesmo maio, já estamos falando produto chegando ali em julho, mais uns 10, 20 dias de fila, é produto disponível na fábrica do misturador ali em final de julho, início de agosto. Então, assim, falta tá bastante apertado, né? coisa, falta bastante volume. Agora, claro, a gente tem que entender se desses 40%, 50%, quanto se vai viabilizar. Qual é a redução, de facto, Sim, que vai haver na redução de compra de fertilizantes fosfatados por parte do produtor. Isso a gente não sim. sabe, só vai saber mais ou menos aqui uns 2, 3 meses. Que vai haver uma redução, isso Isso é é um fato, notável e sabido já, né? é notável. Agora, quanto vai ser e como também as empresas aqui, os misturadores aqui no Brasil vão se posicionar em relação a isso, porque, enfim, todo mundo não está contente com a situação. Agora, o ativo, né? Você tem uma fábrica de misturar ali que faz não sei quantos milhões de toneladas ano, você tem que dar um jeito também de manter o ativo funcionando, porque ativo parado também não traz Gera receita. prejuízo, né? Exatamente. Gera prejuízo. E agora a gente, enfim, está focado agora no próximo plantio, que é forte em soja, né? Que, enfim, começa a ser plantado ali em agosto, setembro, grande parte do Brasil. Tem outras regiões que plantam um pouquinho mais tarde. E depois a gente vai começar a falar de safrinha. Safrinha ainda hoje é uma grande incógnita também, tá? Outro número importante, né? Para passar aí para a galera que nos está escutando, safrinha, ano passado, houve uma antecipação muito forte, especialmente do lado do sulfato de amônio. Foi Uhum. comprado muito sulfato de amônio ali setembro, não, novembro, dezembro, janeiro de 2025, ou seja, novembro, dezembro de 24, janeiro de 25, houve muita antecipação porque o preço estava bom. Estamos falando ali no custo de frete de um sulfato na casa dos 160 dólares, tá? Então Uhum. houve uma antecipação muito forte. Na altura se falava ali mais ou menos ali umas 700, 800 mil toneladas, há quem falasse de 1 milhão, mas vamos jogar com mais conservador ali em torno de 600, 700 mil toneladas. Esse ano se especula que nem metade disso. Então essa demanda de safrinha, que foi forte o ano passado, né? Que se consumiu bastante nitrogênio para a safrinha, vai ser igual esse ano? Eu acho que se a gente continuar vendo esses preços Não? escalando no É, nitrogênio, agora ainda entrou com um tender, então colocou mais pressão ainda. Hoje você tem uma ureia lá no Egito sendo negociada a 820 dólares. é, Vamos ver quanto é que a Índia vai pagar na ureia que eles precisam comprar agora. Se fala exatamente. aí que eles estão procurando 1,5 milhões ou 2 dois milhões? vírgula cinco, 1,5 na costa sul e outra na costa norte É, dela, mais 1 milhão. bem, assim, se o cenário perdurar, é bem difícil que eles vão conseguir esse volume todo, até porque a China não vai exportar para eles, de Não, momento ainda também está restrito. Os grandes fornecedores de nitrogênio para os tenders da Índia tendem a ser os estados do Golfo e, pois, claro, os russos. Então, eu acho assim, esse cenário de incerteza, de volatilidade, enquanto o conflito perdurar, e mesmo que o conflito, enfim, termine de um momento para o outro, até a cadeia logística da produção e fornecimento das matérias-primas para a produção de fertilizantes se regularizar, ainda vai um tempo. O premium guerra, ele desaparece quando, enfim, eles anunciarem de facto um cessar-fogo, terminou. Aí esse premium guerra, não sei quanto é que é, vou falar aí 20, 30, 40, 50 dólares, ele desaparece. Mas acreditar também que terminou amanhã e o preço do MAP tem que voltar para 500 dólares no custo de não. frete. Não, E, não vai e, e acontecer. Vai esse demorar um conflito, tempinho na verdade, até. ele rompe uma bolha, né, Alder, e reprecifica o mercado de maneira geral. E a subida é repentina, mas o retorno
para perto da normalidade é muito mais lento, né? O movimento, porque Sim. funciona como uma Porque onda, né? aí entra um fundamento. Aí volta. Hoje a gente está trabalhando num mercado que é extremamente com base em especulação. Tá? Exatamente, O que exatamente, eu acho que hoje é um bom negócio, amanhã pode ser um péssimo negócio, ou vice-versa. exato, Né? exato, exato. Quando de facto terminar a guerra e houver de novo se resumirem o fornecimento das matérias-primas para a cadeia de produção de fertilizantes, aí a gente volta a trabalhar com base a fundamentos, ou seja, quando se Exato. consegue produzir, quando se vai consumir, aí a oferta e demanda tenta É. estabilizar os preços, né? É assim Mas que hoje, eu gosto de trabalhar, não é com base a fundamentos. Com base a exato. especulação, enfim, a minha opinião de hoje pode estar certa, não pode estar errada. É. Então E, e é o um que cenário de eu, bastante cautela, tá? exato, e o que Para eu tenho tomada de falado posição. muito, né, com o produtor, que muitas vezes o adubo mais caro é aquele que não chega na propriedade, né? E Sim. semana passada a ureia estava um absurdo de cara, mas hoje está pior. Então o nosso preço de hoje está pior do que o de ontem, mas está melhor do que o de amanhã, porque os movimentos e a escalada de preços está muito sensível, né, a qualquer especulação no mercado mundial, de certa forma, né, Helder? Sensível aos tweets do Donald Trump. Exatamente, Hoje a gente está exatamente. E trabalhando, daqui a pouco, né? fica sempre olhando o X lá para ver o que é que o cara fala. Se Exatamente. vai dar mais confusão, se os caras estão se ajeitando lá, difícil saber, sabe? Exatamente. Eu E tem mais 1 hora e entendo. 25 minutos aí para a gente ver se realmente lá, o que eu acho muito difícil que o Irã vai se entregar tão, na verdade, se abraçando ao que sobrou a eles, que é realmente o Estreito de Hormuz, né? E vamos ver se o Trump teria, né, toda essa loucura aí É, para afetar eu tanto, acho né? que, até, de novo, é pura especulação. Quando Exato, acontecer, a gente vai reagir, não tem muito que a gente possa fazer. O produtor exato. rural aqui no Brasil, enfim, infelizmente, está É, numa situação de tomada de decisão também difícil, é. tá? Especialmente quando a gente olha para os fosfatados. Eu não vejo assim tantas saídas. Eu acho que, enfim, vai tentar comprar algo, uma fórmula ali que atenda o mínimo do mínimo da Sim. necessidade dele e pronto, está feito. É. Melhor que não plantar nada, né? E Querendo ou não, também é calcular um ativo, esses. né? Você precisa rodar o ativo. Exatamente, e calcular, né, justamente esses movimentos dele, porque não é que vai faltar, pode ser que chegue atrasado, né, Helder? E o campo não espera. Então, assim, a janela nossa de plantio, determinadas culturas ou cultivares que vai utilizar, ele tem que plantar numa data X, senão começa a perder produtividade. Então, assim, Né? num ano de margens apertadas, se ele começar a perder em produtividade, daí que aperta ainda mais a conta dele, né? Com certeza. A gente já viu um movimento assim semelhante, né? E agora na última safrinha, na entrega dos volumes para a safrinha atual, que está Sim, sendo, enfim, algumas regiões já plantaram. A gente viu, por exemplo, chegamos ali a outubro, olhando para os nitrogenados, meio que deram uma estabilizada e começaram a cair, tanto ureia como sulfato, né? E chegamos a dezembro, e dezembro, você sabe, está no mercado há mais tempo que eu. Dezembro e janeiro tendem a ser meses bem sim, bem parados fraco. Na verdade, para a o gente mercado. costumava dizer que era período de sazonalidade, que ninguém estava comprando nada. Ninguém tá. Esse ano foi completamente O o oposto, oposto. né? Houve muita demanda retraída que chegou assim nos 45 segundo tempo e o sulfato que chegou a bater ali o 175, Sim, ele voltou para 190. Então ali no espaço de um mês o sulfato subiu bastante e muito puxado por uma demanda retraída no Brasil que coincidiu, não é, com não o fechamento, mas algumas fábricas na China, como enfim, como a demanda sazonal no Brasil é tão forte e significativa para eles, que chega ao fim do ano e eles optam por fazer manutenção nas linhas de produção. Então, se uma fábrica tiver lá 3 linhas, eles fazem manutenção ali cada 2, 3 semanas, vão parando cada linha para fazer manutenção. E normalmente isso acontece em dezembro, janeiro. E esse ano, tudo programado para fazer a manutenção, daí do nada, um pico de demanda chega e fez os preços disparar. Então foi uma demanda urgente, momentânea, e do lado da oferta, como as fábricas estavam algumas em manutenção, não havia tanta disponibilidade de produto. Então, sim, basicamente, se juntaram os fatores para uma tempestade perfeita no final do ano, onde não tende a ser tão movimentado do lado da sim. demanda, a gente via preços extremamente voláteis no nitrogenado. E eu acho que vai ser muito semelhante esse ano com os fosfatados. Acho que o produtor vai esperar até, enfim, até o máximo que ele conseguir esperar. Ele
claro, também tem que se programar para receber o fertilizante na propriedade Claro. dele. E o misturador também, pelo menos a mensagem que o misturador hoje passa para nós que trabalhamos no mercado internacional é que sem ter um certo suporte por parte do produtor, e suporte eu digo, tipo, o produtor vir ao mercado e querer posicionar algo, eles também não vão tomar posições muito exageradas, não vão ficar long, muito volume, porque querendo ou não, como eu te falei, a guerra acaba, o prêmio guerra, ele, enfim, reverte logo de imediato. Então, se tomar Sim, uma posição hoje e amanhã a guerra acabar, você vai fácil ali uns 20, 30 dólares, né? Que ninguém quer assumir certeza. esse prejuízo. Então tá todo mundo Exatamente. assim, ó, eu não vou comprar enquanto o meu produtor não vier para a mesa para jogar jogo. E eu acho que no fosfatado a gente vai chegar ali a final de abril, início de maio, vamos ver um movimento bem semelhante. Então todo mundo vai falar assim, não, agora eu preciso de fato comprar alguma coisa É. olhando para o E que eu se nós preciso para falarmos, né, em começar a tomada de plantar. decisão em maio, esse produto vai chegar final de agosto, começo de setembro. Então, é É, muito apertado e talvez já passe aqui na é, cultura. sim, com certeza. Eu digo Tem a que se atentar a isso disponibilidade, né? também. Tem que Obviamente, se atentar a isso também. Se for, é, enfim, claro, tem outras origens que a viagem, né, o é mais transitar de curta, né? navio é mais curto, né? Quando a É. gente olha, por exemplo, enfim, Mas se nós fosfatado aí na considerarmos, né, Rússia. que o nível das importações diminuiu drasticamente nesse período de guerra, vamos supor que o Brasil, né, isso daqui tudo especulando mais uma vez, mas falando de um volume que esse ano a ANDA comunicou, o ano passado comercializou em torno de 50 milhões de toneladas. Vamos dizer que a gente diminua 10, 15% desse volume. Vamos para a casa dos 42, 45, que é uma média histórica dos últimos 10 anos aqui dentro do Brasil. Mesmo assim, com essa drástica parada de importação, o line-up de navios no porto e a demurragem tende a piorar muito, né, nesse segundo semestre. Não é só, né, quando a gente fala de line-up no porto, não é só fertilizantes, né, que se movimenta. Não, Tem também a questão não, da exportação do grão, a expedição da do grão. Então, exportação do grão. Então, uma assim, coisa acaba casando com a outra. casando com a outra, exatamente. Não, mas perfeito. Helder, eu queria te agradecer, a gente falou, né, que em meia hora a gente vai falar, mas é tão bom falar a respeito de fertilizantes com quem entende A gente e fica aqui a noite toda, né? e um grande amigo. Cara, com certeza em breve a gente deve fazer mais uma aí, né? Vai ser a tua segunda, ou Opa, vai ver que o povo já te convida para outras aí. Mas eu queria te agradecer, eu acho que foi muito rico o nosso bate-papo, né? Entender que não existe apenas o Oriente Médio e a Rússia, mas que a China é um drive importantíssimo para o cenário brasileiro aqui de fertilizantes, e ter esse panorama geral para nós aqui traz muito conhecimento, cara. Então, mais uma vez, queria te agradecer, né? E a tua colaboração, e realmente, com certeza, a gente vai conversar e trocar muito mais figurinha nas próximas atualizações de mercado aí. com certeza, Naim. Eu que agradeço, enfim, a disponibilidade de você, o convite também, a Sim, disponibilidade do pessoal que está aí assistindo e que está mandando mensagem agora na live. Para mim foi um prazer, uma experiência nova, um desafio novo. Então, só tenho a agradecer. E claro, terei aqui pronto para outras lives para a gente voltar a conversar. perfeito. Eu me coloco à disposição e, claro, quem quiser também, enfim, eventualmente entrar em contato, o meu Instagram, embora eu não use tanto como eu costumava usar, é o que está aí na telinha de vocês. Beleza, vou deixar aqui os teus contatos, né? O teu Instagram. E, cara, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, Naim. Nos Valeu, falamos. Um Alder. forte abraço. Tudo de bom. Até, tchau, tchau.